em um universo de mistérios, convido-te a explorar as profundezas da alma e encontrar luz nos ensinamentos divinos que permeiam nossa jornada espiritual. Neste espaço de reflexão, que nossos corações se abram para a transcendência e descubram a essência sagrada que nos conecta à divindade. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai, da sua mãe na sua vida, vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não pra gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor. Quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem.
Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica mais, parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos.
A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio. Que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim: o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade, que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem respeito. A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão. E aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, da hermenêutica. Todo texto pede um contexto.
Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que este problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando, né? Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso. Porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar. Mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco, oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa, né? Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual. Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer. Primeiro, por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama Mostra-me Teu Rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Porque ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também.
São as adjacências, né? Um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação: eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse passado pela oportunidade de ser retirado daquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoca em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá, deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, meu irmão. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. Se na igreja pode se casar apenas uma vez, com exceção dos casos em que é declarada nulidade do casamento, por que várias pessoas, principalmente de classe alta, como artistas, eles se casam inúmeras vezes, inclusive conseguem realizar o casamento na igreja mais de uma vez? Por que alguns padres realizam esse tipo de casamento? Minha filha, isso não é uma verdade. Nenhum padre pode realizar um casamento, presidir a celebração de um casamento de pessoas que já tenham se casado. O que na verdade acontece é que muitas vezes os casamentos que as pessoas chamam de casamento, aquilo não é um sacramento. Aquilo é muito mais uma encenação dentro de um contexto de festa. E inclusive, muitos destes padres que estão celebrando esses casamentos não são da Igreja Católica, são padres da Igreja Brasileira. É diferente, você precisa tomar muito cuidado. Outro dia em Belo Horizonte, muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, uma pessoa do meu conhecimento me disse assim: ah, padre, vou mostrar as fotos do nosso casamento. E eu sabia que era uma família muito católica. E aí, quando eu fui ver o álbum de casamento, eu percebi que aquela cerimônia não tinha sido celebrada dentro de uma igreja. E aí eu achei muito estranho, porque o cardeal de Belo Horizonte, o Dom Serafim, ele tinha uma regra, não sei se foi modificada hoje, mas tinha uma regra que nenhum casamento poderia ser celebrado fora de uma igreja. E aí eu perguntei para ela, mas onde que foi a cerimônia desse casamento? Ah, foi numa casa de festas, num sítio tal. Eu fiquei incomodado com aquilo, e no outro dia liguei para um padre amigo meu, que já estava há mais tempo na Arquidiocese de Belo Horizonte, e perguntei a ele uma informação. O Dom Serafim voltou a permitir esses casamentos fora da igreja? E ele disse: não, padre Fábio, ainda continua a regra que o casamento só pode ser celebrado dentro da igreja. Aí imediatamente eu liguei para aquele casal, que eu tinha visto o álbum de casamento um dia antes, e falei assim: seria muito invasivo se eu pedisse para ver a documentação que foi emitida deste suposto casamento? Não usei este termo, mas pedi para ver a documentação. E claro,
E aí levaram para mim, minha gente, uma documentação de uma paróquia, assinado por um padre, fulano de tal. E aí o que aconteceu? Eu entrei na internet, procurei por aquela paróquia, não existia. As paróquias que tinham o mesmo nome definitivamente não tinham aquele padre, nem tampouco aquela nomenclatura que estava ali impressa no documento. Aí eu entrei em contato com a mitra diocesana, pedi as informações sobre aquele padre, e aí a gente descobriu que aquele padre não existia. Sabe o que era, na verdade? Era um buffet que fornecia a festa, você pagava para se casar ali, e no pacote da festa já incluía o padre. Agora veja bem que absurdo. Isso é dolo, isso é engano. Porque a pessoa está achando que está casando na Igreja Católica. Está casando na Igreja Católica, mas não na Igreja Católica Apostólica Romana. Está casando na Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja e que em muitos casos muita gente a considera uma seita, né? Porque não tem uma igreja que se faz de tudo. Então veja bem, precisa tomar muito cuidado quando você olha para uma cerimônia e chama aquilo de casamento. A maioria dos artistas, eu já recebi muitos convites de artistas que às vezes têm um carinho comigo. Eu gostaria que o Padre Fábio viesse fazer a celebração do meu casamento. E aí quando a gente vai investigar um pouco a situação, a gente descobre que ele já foi casado 3, 4 vezes, que já se casou na igreja, que já se casou nessas celebrações que não são oficiais, que não são religiosas, e que são apenas folclóricas, poderíamos dizer. Não tem nenhum caráter religioso formal da Igreja Católica, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. A Igreja Católica não realiza esse tipo de cerimônia. E nós, como padres, precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas. Eu tenho tanto cuidado com isso, porque tem muitos amigos meus de segunda união, que às vezes falam assim: Padre Fábio, nós vamos fazer uma bênção. O senhor poderia fazer essa bênção por nós? Eu não posso. Por mais que eu queira bem aquele casal, eu não posso, como padre, simular um sacramento. Não é verdade? Casamento é casamento, segunda união é segunda união. Ninguém está sendo desprezado, mas também nós não podemos fazer essas cerimônias parecerem um casamento, porque isso pode criar perturbação, sim. Então você que casou-se, que de repente não foi dentro de uma igreja, o documento que foi emitido, procure saber se aquela paróquia existe mesmo, né? Se aquele padre é padre de verdade, porque hoje muitos casamentos, muitas cerimônias são celebradas sem que sejam realmente reconhecidas pela igreja, não estão ligadas definitivamente a nenhuma paróquia, e isso tudo porque a gente faz a festa e pensa que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo tocada por gente séria, e nem sempre é assim. Então muito cuidado. Você tem todo o direito de fazer o seu casamento do jeito que você bem entender, só que você tem que ter essa consciência. Não é um casamento religioso, porque não está sendo oficializado por igreja nenhuma, né? Diferente de um casamento que vai acontecer numa igreja evangélica, numa igreja séria, onde o pastor é um homem sério, onde não é uma firma de festas, né? Cuidado para você não se casar numa firma de festas, que hoje casamento virou uma empresa que gera muito dinheiro, tem muita coisa acontecendo em torno dos casamentos, inclusive a cerimônia religiosa que esses buffets dizem oferecer, e muitas vezes as pessoas incautas, sem terem a informação religiosa, sem terem mesmo essa formação religiosa, caem nessa história. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha
A fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos. Mudanças, transformações. Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Por exemplo, toda vez que nós somos caluniados, é terrível, é horrível a gente sofrer uma calúnia. Mas há sempre uma promessa. E aquele que assume o Evangelho vai viver sim a calúnia, vai viver sim a difamação. Com os apóstolos não foi diferente, minha gente. Com as primeiras comunidades não foi diferente. Não pense que com você vai ser. Se você quiser viver a vida de um jeito certo, se você quiser fazer pacto com a bondade, se você quiser fazer pacto com a justiça, você pode ter certeza que sempre haverá um espírito de porco de plantão para falar mal de você. E aí? Como é que você administra essa calúnia? Vai caluniar também? Vai levantar a mesma bandeira que o seu inimigo está levantando? Não. Você vai viver o processo contrário. Você vai recusar os efeitos da calúnia sobre você, para que você não se transforme também num caluniador. É o desafio de neutralizar dentro de nós o poder daquele que está de fora querendo fazer mal. E é por isso que a bem-aventurança nos ata a um contexto de promessas. Vive bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo o sacrifício de hoje. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar ao resultado bonito que o sacrifício propõe. Não é assim na vida prática? Se a gente quiser chegar lá, a gente tem que saber que para chegar lá, há um caminho difícil. Bem-aventurado aquele que não tem medo do caminho difícil, porque só ele poderá chegar ao destino final. É muito mais do que isso, mas é o que a gente poderia falar hoje, até mesmo para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou no programa. Você pode ter certeza que se você quiser ser alguém na vida, se você quiser fazer a diferença neste mundo, você vai ter que estar disposto a sofrer muito. Porque não é fácil. Não é fácil manter-se de pé numa época, num tempo, onde a oposição a tudo aquilo que é justo, honesto, bonito, coerente, está sempre de plantão para destruir. Através de fofoca, de comentários maldosos. Não faça parte disso. Não faça pacto com essas situações. Descubra aquilo que você está sofrendo hoje, identifique nisso uma oportunidade de você se transformar numa pessoa melhor. É o que eu desejo para você, para a sua família, e que ao longo dessa semana você possa descobrir que a bem-aventurança, o sofrimento que a bem-aventurança traz, só tem um sentido e um significado. Ela nos reserva uma promessa futura. E que já se antecipa agora, quando eu começo a ser honesto com o meu processo. E já vou sentindo e experimentando, nas pequenas coisas da minha vida, a satisfação de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de acreditar no que a gente acredita e de perseverar naquilo que a gente sabe que é o correto. Nos últimos dias eu estou preferindo ficar sozinha do que com as pessoas. Isso é normal? O que é normal, minha filha?
é você perceber, né? Esse conceito de normalidade é muito estranho, porque é só você identificar se a sua necessidade de solidão está se estendendo demais. Porque todo mundo tem necessidade de solidão. Aliás, eu tenho pavor de não ter o meu espaço de solidão. Todo mundo precisa, né? Ter aquele seu momento, né? Aquele momento que você fica sozinho, que você não está sendo olhado por ninguém, que você pode ficar descalço, que você anda de pijama dentro de casa, que você fique à vontade, é o seu espaço. Às vezes, dentro da nossa casa, nós não conseguimos viver privacidade. Primeiro, por causa do espaço físico. Às vezes você dorme com 2, 3 pessoas no mesmo quarto. Então, que hora que você fica sozinho? Só na hora que você vai no banheiro. E mesmo assim, se a casa tem um banheiro só, daqui a pouco tem alguém batendo, tá demorando, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, como é que você vai construir a sua privacidade? Eu me lembro que lá em casa a gente não tinha privacidade, não. Privacidade é coisa de rico, porque nós não tínhamos nem casa que pudesse nos dar privacidade. Então, esta falta de privacidade dentro do nosso contexto familiar precisa ser sanado de outra forma. Tá certo que você não tem uma casa para ficar sozinho, para criar o seu espaço, para ficar lá, né, fazer a sua meditação, a sua leitura. Crie o seu espaço de solidão, que ele é muito importante. Agora, minha filha, quando você percebe que a sua solidão está prejudicando a sua relação com as pessoas, então alguma coisa está errada. Porque o nosso tempo de solidão, ele tem que ser para preparar o nosso convívio. Não é só um egoísmo, não é não. A solidão prepara o convívio. Coloque isso na cabeça. Assim como as férias nos preparam para o trabalho. Qual que é a função das férias? É descansar o corpo para depois a gente voltar trabalhando com mais disposição. Não sei se isso acontece de maneira, porque às vezes as nossas férias são mais cansativas do que o trabalho, né? Quem merece isso não, gente? E às vezes nós construímos o nosso descanso de um jeito cansativo. Então muitas vezes essa necessidade de solidão, ela é um cansaço mesmo, uma incapacidade que muitas vezes nasce uma incapacidade do nosso jeito de organizar bem a vida. Eu sempre penso assim, que há sempre um detalhe na nossa vida que pode ser modificado. Às vezes nós esperamos que grandes mudanças aconteçam. Não. Grandes mudanças não costumam acontecer, não. Ou se acontece, é muito sobrenatural. O natural é que você tenha a possibilidade de pequenas mudanças. Se eu disser para você que grandes milagres acontecem na nossa vida todos os dias, não. São miudinhos. Agora, uma coisa é certa. Que acontecem. Aí vai depender da nossa sensibilidade de abrir os olhos para perceber. Vai depender daquilo que nós conseguimos enxergar. Você tem inúmeras possibilidades diante de você. Pode ser que você não veja todas. Comece por aquelas que você vê. Seja honesto com aquilo que Deus está te dando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus uma série de coisas, mas Ele já deu o que a gente precisa, mas a gente não sabe reconhecer. E saber reconhecer aquilo que Deus nos deu é um jeito bonito que a gente tem de experimentar o cuidado dEle por nós. Comece a mudar a sua vida. Comece por coisas pequenas. Outro dia encontrei uma senhora que me disse: Padre, ouvi uma palavra que modificou o meu jeito de pensar a minha vida. E começou simples. Começou a partir de uma caminhada que ela estava fazendo todos os dias de manhã. O todo dia não pode ser a partir da segunda-feira só. Tem que ser uma atitude que envolva a nossa vida, que nos discipline. E aí todos nós sabemos onde é que nós precisamos mudar. Às vezes são mudanças grandes que só acontecerão nas mudanças miudinhas que a gente assume todo dia. Quer um exemplo? Vai para a sua gavetinha de novo. Dá uma olhada em tudo que você está guardando aí no seu quarto. Tem muita coisa que você passou da hora de jogar fora. E às vezes a gente fica pensando: e se amanhã eu precisar? Mentira. É um jeito que a gente tem de entupir os armários, de entupir as cômodas, de entupir o nosso quarto com coisas desnecessárias que nós nunca vamos usar. É um jeito bonito que a gente tem de deixar um ambiente mais limpo, de dar qualidade à nossa vida. Pesos que estão de fora, que estão dentro das gavetas, que estão nos guarda-roupas, mas pesos que estão aqui dentro de nós também. Rancores que às vezes nós precisamos jogar fora. É um jeito bonito que você tem de deixar Deus cuidar de você, jogando fora aquilo que não merece ser guardado.
Padre Fábio, quando é que eu posso considerar a minha confissão incompleta? Eu me confessei recentemente e sinto como se não tivesse me confessado. Esqueci algumas coisas, o sacerdote não conversou direito comigo, mesmo vendo meu nervosismo, que costuma ser sempre assim quando me confesso. Fico nervosa. Os pecados que esqueci são perdoados? Como fazer uma boa confissão? Minha filha, o sacramento, ele realmente... Confissão é você contar o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem a confissão com o aconselhamento. Não é, né? Dentro da confissão até existe uma pequena exortação, um pequeno aconselhamento. Mas a gente não pode confundir conversa com confissão. Confissão é contar os pecados e receber a absolvição. Direção espiritual é outra coisa. Mesmo porque o padre, se ele te escuta em confissão e você faz uma direção espiritual, ele não pode nem comentar muita coisa por causa do sigilo de confissão que a gente tem. Não é comentar com os outros, não é comentar com você mesmo. Ou até mesmo voltar a conversa numa outra oportunidade. Quando é que o sacramento é eficaz? Uma confissão, ela é bem feita à medida em que você consegue sentir a eficácia do sacramento. Isto é, você de fato internaliza o perdão recebido. Mas isso não depende do padre, minha filha. Depende do seu arrependimento. Mesmo porque só contar o pecado, muitas vezes não nos alivia. O que nos alivia de verdade é o arrependimento. Então, muitas vezes nós nos confessamos sem arrependimento. Então, isso não vai ter repercussão dentro de você. Porque você cumpriu apenas uma obrigação formal de contar o pecado ao padre e ficou por isso mesmo. Quem se perdoa é você. Não adianta nada eu lhe dar o perdão se você não viveu a sua reconciliação. E esse primeiro passo da confissão é muito importante. Eu preciso ir para a confissão já reconciliado. Eu preciso ir já reconciliado com aquilo que eu fiz de errado. Então, se eu magoei alguém, antes de ir me confessar, eu já preciso ter arrumado aquela situação que ficou desajeitada. Eu já preciso ter pedido meu perdão a quem eu magoei. Eu já preciso ter devolvido o que eu roubei. Eu já preciso ter consertado o que eu desconsertei. Porque quando eu vou para o padre, eu vou apenas para receber com eficácia o perdão que Deus vai me conceder, mas que eu já me concedi. É muito interessante porque muitas vezes nós não vamos bem na vida, não é porque o outro não nos perdoou, não é porque o outro nos machucou, não. O pior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora, ele está aqui dentro de nós. Então, quando nós não vivemos este primeiro passo da reconciliação, a gente vai ter a dificuldade de poder viver a eficácia ou sentir a eficácia da confissão e do perdão que o padre vai nos dar. Então, minha filha, arrependa-se antes de confessar-se. Busque essa reconciliação interior antes de ir contar o que você fez. Mesmo porque eu particularmente compreendo que atender confissão é quase que um processo terapêutico. Nós ajudamos a viver, arrumar o quebra-cabeça que está desarrumado dentro do coração do outro. Eu não tenho o poder de mexer nas peças. Eu tenho o poder de ajudar a mexer nas peças, mas o primeiro movimento quem faz é a pessoa que precisa se reorganizar. É ela que está vivendo o momento do desconcerto. Há sempre um desconcerto em todo o pecado. O pecado nos desconcerta. O pecado nos retira do prumo. Então a confissão tem o poder de ajudar a fazer esse processo a ser retomado. Mas antes de qualquer coisa, você precisa viver essa reconciliação. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo.
Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentando, enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa viver e experimentar o tempo todo e mergulhar,
Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados,
onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.